Tava pensando aqui como que o Renan Santos, com o partido Missão, conseguiu transformá-lo em candidato a presidente, né? Eu penso comigo assim, será que eles hackearam o sistema? Porque o cara é ruim, a política do cara é tão ruim, mas tão ruim, que chega a ser assim, uma, uma agressão aos tímpanos, ao ouvido das pessoas lúcidas, ou com o mínimo de lucidez possível que ouve o discurso dele, né? E quanto mais eu ouço, mais eu descubro que o melhor modelo para um governo, né, que atende os interesses da classe dominante, que sem ela nós também não existimos, mas também da classe trabalhadora, o melhor modelo que mantém a paz e o equilíbrio entre essas classes é o Lula, né? Então, se a gente tem que fazer algumas cópias, né, para futuros presidentes, tem que ser do Lula, né? E se tem algumas cópias que nós deveremos descartar e não ter de forma nenhuma, alguns exemplos, alguns modelos para a presidência, é o Renan, né? O Flávio também é ruim, mas o Renan chega a ser pior, cara, né? Porque o que o cara propõe é guerra, o discurso do cara é de guerra. Você já viu, né? O discurso de guerra, ele é o mais primitivo, né? Ele sempre aconteceu, ele sempre existiu, né? Ele é o que sempre gera problemas, né? Quem ganha alguma coisa com guerra? Ninguém ganha nada com guerra, né? E ele diz que vamos combater as facções criminosas, né? Declarar guerra a elas, né? Só que num cenário de guerra, guerra mesmo, é isso que ele propõe, inocentes morrem, né? Sempre inocentes morrem, né? É cenários tristes, né? Devastadores, né? Mas essa é a solução para o cara para resolver os problemas do mundo, né? Principalmente os problemas do país, né? É virar o tanque, o canhão para dentro de casa, né? Para dentro do próprio país, né? Ou seja, dar dinheiro para o povo, distribuir dinheiro para o povo, como as políticas do Lula, né? Através de vários, né, programas sociais, isso aí ele não quer. Agora, dar mais trabalho, né? Você escravizar o povo mais, né? Trazer guerra, né? Confronto, isso aí ele quer, né? Porque se guerra resolvesse alguma coisa, o mundo hoje era perfeito. Porque se tem uma coisa que não falta, é guerra, né? Aí você imagina bem, você tem um cara como presidente que te representa você, um cara como o Renan, que despreza a cultura dos outros, trata os outros mal, fala mal dos outros países, das outras pessoas, né? E esse cara representa você, né? Mundo afora, né? Como seu presidente, né? Aí ele vai sentar para negociar com o muçulmano, por causa da cultura dele, ele não vai negociar com o muçulmano, né? Porque ele não entende que cada país, né, é como se fosse um mundo diferente desse nosso universo, né? Enquanto ele defende, por exemplo, ou algumas pessoas defendem, por exemplo, que colocar a mulher para trabalhar para você é errado porque a mulher tem direito, tem liberdade, ou do outro lado do mundo você já vai ver uma cultura muçulmana, por exemplo, onde a mulher já nasce culturalmente, né, aprendendo a servir o marido, agradar o marido. A vida dela gira em torno de agradar o marido. Aí o que você vai fazer? Você vai jogar bomba nesse povo porque ele vive nessa cultura? Porque o cara que propõe guerra, é isso que ele propõe no final das contas, né? Trazer guerra para resolver os problemas dele, né? Problemas que ele gera, justamente por quê? Porque ele é inconsequente e irracional, né? Então as pessoas, ele desumaniza as pessoas que pensam diferente dele, e essas pessoas, por serem desumanizadas, são tratadas como bicho, morrem como bicho na mão dele, porque ele vem trazer guerra para essas pessoas. Aí na campanha dele ele estava tocando uma flauta, né? Quando foi oficializar a campanha dele, a mídia dando muita aplauso para isso. Olha só o cara simplesão, tocando uma gaita, uma flauta no dia da campanha lá, né? Para sua presidência. Ou seja, o cara é ruim em qualquer tanto, certo? Por quê? Porque Jesus também tentou fazer gracinha, se apresentar como o rei montado num jumento, o rei simples, e onde ele terminou? Com a mão no prego, né? Então, quando eu olho para o Renan, eu penso, cara, se tem um modelo que a gente não pode ter, principalmente para a presidência, né? É o psicológico, a mistura de um psicológico de direito e psicologia, né? Porque o cara tem a mãe psicóloga e o pai formado em direito, né? E olha só como o cara nasceu. Talvez a mãe dele ser psicóloga, né? Quando estava criando ele, mimava muito ele. Você é o melhor filho, você pode todas as coisas no mundo,
não botou ele com o pé no chão, né? Não mostrou a verdadeira realidade, a gravidade para ele, né? Aí ele acha hoje que consegue resolver todos os problemas do mundo, consegue resolver o problema da segurança pública, né? Só que não tem solução para o problema da segurança pública, porque ele não se resolve com guerra. As pessoas têm que decidir, ou elas abrem mão da privacidade total delas para ter segurança, certo? Porque vai ter que ter câmeras para todo lado, vigilância 24 horas por dia sobre sua face, sobre tudo que você faz, todo mundo o tempo todo, para você poder manter a segurança total de todos, né? Ou elas escolhem isso, né? Abrir mão da sua privacidade, né? Para a segurança, ou elas ficam sem segurança, né? Porque com guerra eles não vão resolver nada em relação à segurança, né? Então, o modelo de presidente que nós não podemos ter é aquele modelo que foi gerado de uma mente de psicólogo com a mente de direito, porque é o cara que acha que pode resolver os problemas tudo com guerra, né? Então, assim, esse é o Renan Santos, né? Assim, para mim, ele é... Não dá, né? Não tem como aceitar, né? Ele vai piorar as coisas, né? O melhor realmente é o Lula, justamente por quê? Porque o Lula é o único que consegue fazer a classe trabalhadora negociar com a classe dominante, né? Porque sem a classe dominante também não tem sociedade, né? Porque a sociedade demanda a hierarquia, né? A classe dominante é isso, né? Posições determinadas, né? Pré-ordenadas, né? E o Renan é o cara que propõe destruir todo esse sistema, né? Então, ou seja, é o cara que não resolve nada, é só um mimado no final das contas.